Damasceno e nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas da disciplina de Física Geral e Experimental 3. E nós estamos na nossa aula 6. E vamos estar apresentando o nosso conteúdo nessa aula de hoje como corrente elétrica, densidade de corrente elétrica, resistência e resistividade e potencial em circuitos elétricos. O primeiro tópico que nós vamos estar abordando é sobre a corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela nada mais é do que designa o movimento ordenado dessas cargas elétricas, né? Que são as partículas eletrizadas que nós chamamos de íons ou elétrons, dentro de um sistema. E aí a corrente elétrica, ela vai ter uma fórmula que vai designar a quantidade de carga, que vai ser o meu dQ, que vai atravessar uma seção reta de um condutor durante um determinado intervalo de tempo. É assim que nós vamos ler, digamos assim, a nossa fórmula. Então, eu tenho que I vai ser igual a dQ sobre dt, uma quantidade de carga que vai atravessar uma seção de um condutor reto e durante um intervalo de tempo. E nós temos sentido das correntes. Ali embaixo eu coloquei um desenho, né, um gifzinho, que vai demonstrar isso. Qual é o nosso sentido da corrente quando nós dizemos que ele é verdadeiro, ou chamado de real da corrente? Quando ele sai do negativo e vai para o positivo. Já o nosso sentido convencional da corrente é quando ele sai do positivo e vai para o negativo. E ali a gente tem a organização dessas cargas, de acordo com o gifzinho ali mostrado. E qual é a unidade de medida no sistema internacional dessa corrente? Ela é medida em ampere. Então, nós sabemos então que agora que a nossa corrente elétrica é dada por dQ sobre dt e que a nossa unidade de medida será ampere. E a gente vai entrar num aspecto que é denominado como densidade da corrente elétrica. Eu coloquei algumas ponderações, né, sobre o que é essa densidade. E a densidade nada mais é, e aqui embaixo a gente consegue ver melhor, depois de algumas citações de integrais, a partir desse conceito, nós chegamos que temos a fórmula aqui embaixo. Esse J vai designar para a gente uma grandeza, né, vetorial, e lá embaixo ele já está na sua grandeza relacionada, e ali o J ele vai dizer para a gente que é a densidade de corrente elétrica. Vai ser igual à nossa corrente elétrica sobre uma determinada área total da superfície. Então, a gente tem que a unidade dele no sistema internacional é A por metro quadrado, que significaria ampere por metro quadrado, ampere da sua corrente e metro quadrado da sua área no sistema internacional. Então, o J designa que é a nossa densidade da corrente, que é dada em ampere por metro quadrado, e o I, a corrente, e a área. Então, eu tenho que J, densidade da corrente elétrica, é igual a corrente dividido pela área. E aí, nós seguimos a resistência e resistividade. Qual a diferença entre essas duas denominações? Resistência elétrica e resistividade. Ali nós temos um circuito ao lado, do seu lado esquerdo, aqui nós temos um circuito, onde eu tenho um condutor, e aqui eu vou ter uma corrente e aqui uma DDP, que é a nossa tensão, diferença de potencial. E aí, o que seria a resistência elétrica? A resistência elétrica de um material, ela vai ser dada pela razão entre a minha DDP, entre dois pontos, que é o que vai designar aqui no desenho. Essa DDP entre dois pontos por a minha intensidade de corrente elétrica, que é medida em ampere. Então, eu tenho que a minha resistência ela é dada pela minha DDP por a minha intensidade. Então, eu tenho pela lei de Ohm que eu tenho que R é igual a V. Alguns livros e professores também relatam esse ver por U. Então, para vocês não acharem estranho quando verem, né? Então, eu tenho que resistência R é igual a V dividido por I, que é a minha DDP pela minha intensidade de corrente.
Adriele, qual seria a minha medida, né? A minha unidade de medida da minha resistência? A minha unidade de medida é válida em ohms, que seria volts por ampere, que é denominada por ohm, que está aqui embaixo nesse triângulozinho. Aqui nesse triângulo eu coloquei cada nome, né? E o que cada um deveria estar com a sua unidade de medida no sistema internacional. Então, resistência é isso, é a minha DDP pela minha intensidade de corrente. O que seria a minha resistividade? Minha resistividade, ela vai ser dada como uma propriedade de um material. Ela vai avaliar a minha propriedade de um material. Resistividade é dada por esse ρ aqui na fórmula. Então, eu tenho que R, a minha resistência em ohms, vai ser igual a ρ vezes o L dividido pelo A. R é a minha resistência medida em ohm, ohm metro, né, ali. O meu ρ, ele é a minha característica do material, que tipo de material que nós vamos estar utilizando. O L é o meu comprimento desse condutor, tá vendo? Aqui eu tenho um condutor e eu tenho o comprimento dele. E dividido pela minha área, a área da seção aqui. A área da seção reta da amostra, que sempre tem que estar em metros quadrados. As unidades são muito importantes para que a gente mantenha todas as unidades no padrão de sistema internacional, porque no final de uma conta, se a unidade não estiver correta, você pode achar resultados diferentes e isso é crucial. Você manter essas anotações com as unidades corretas. Adriele, mas quando eu vou saber que eu vou usar resistência, que foi o que a gente viu antes, e resistividade? Simples. Os dados das questões que vão nos fornecer, ele vai tender para uma fórmula ou para outra fórmula. Igual a gente falou, a resistividade ela é uma característica de um material. Então, você vai entender quando você vai ter que achar a resistividade, que é esse ρ, através das informações que ele vai te dar. Resistência, vai te dar o L e vai te dar o A, para que você ache o ρ. E o outro, a resistência, ele vai te dar a DDP, pode te dar o I. Então, são ou características para que você ache a DDP e o I. Então, tudo com relação às informações que vão ser dadas. Por último, a gente vai falar um pouco sobre potência em circuitos elétricos, que é nada mais nada menos que a quantidade de carga que vai passar por um circuito em um determinado intervalo de tempo. Adriele, qual seria a fórmula? A nossa fórmula principal aqui tem professores que colocam em livros, né, que colocam P ou POT, que é essa potência. Qual é a letra que você vai colocar, no caso aqui? Igual eu falei, lá na frente a gente usou V como DDP. E aqui a gente usa U como DDP. O que você precisa entender é o que significa. A letra é só uma questão dada por autores, nesse caso, né? Então, você precisa entender o que significa a fórmula, para que você possa entender como você vai aplicar. Isso é muito importante. Então, aqui eu tenho potência, que vai ser igual a U vezes I. Potência é dada em watts, meu U é a minha DDP, é dada em volts, e a minha corrente, ou a minha intensidade de corrente elétrica, é dada em ampere. Unidades são muito importantes, sempre vou repetir isso, porque você precisa ter isso em mente para quando você for fazer os seus exercícios. Então, sempre anote com as unidades corretas. E aí, essa é a nossa fórmula principal. E eu posso ter outras duas fórmulas que vão sair dessa fórmula. Como? Vamos agora ao passo a passo. Eu sei que potência é U vezes I, mas eu também sei, aqui no seu lado direito, eu anotei as fórmulas aqui, que U é igual a R vezes I, como nós vimos lá na frente. E através dessa segunda fórmula, eu posso tirar, se eu pegar esse R e passar dividindo, eu sei que o I vai ser igual a U dividido por R. É apenas uma manipulação de fórmulas. E tudo vai depender... Ah, Adélia, como é que eu vou saber que eu vou usar essa fórmula ou outra fórmula? Como eu disse anteriormente,
Tudo vai depender de como o problema vai te fornecer as suas informações. Então, eu preciso gravar essas duas fórmulas que estão aqui em vermelho? Não necessariamente. Se você souber manipular as suas fórmulas através dessa fórmula de potência, através da fórmula do igual a R vezes I, tá tranquilo. Através do problema você vai conseguir manipulá-los. Se você conseguir gravar, melhor ainda. Você já meio caminho andado, vamos dizer assim. Então, você já ganha muito tempo. Então, como a gente chega até essas duas fórmulas que estão em vermelho? Eu sei que potência é igual a U vezes I. E eu sei que U é igual a R vezes I. Então, eu posso substituir a fórmula 2 em 1. Porque eu sei que esse U aqui vale R vezes I. Então, eu vou substituir. Potência vai ser igual a U vezes I. Quem é o meu U? R vezes I. Substituo ali dentro. Potência vai ser igual a R vezes I vezes o I. Então, eu tenho que a fórmula final vai ser potência igual a R vezes I vezes I, significa dizer que eu tenho I ao quadrado. Então, eu tenho potência igual a R vezes I ao quadrado. Tenho a minha segunda fórmula. Ah, Adriele, qual é a minha terceira fórmula? Eu sei que potência é igual a U vezes I, mas eu também tenho aqui na fórmula 3, depois que eu remanejei ela, que I é igual a R vezes I. Então, se eu substituir lá em cima na primeira, 3 em 1, eu vou ter que potência é igual a U vezes o I. Quem é o I? U sobre R. Então, eu tenho que U vezes U dividido por R. Então, eu tenho que potência é U ao quadrado dividido por R. Então, eu tenho a minha terceira fórmula. Então, nós temos aqui 3 fórmulas para potência. Como eu vou saber que eu vou usar cada uma delas? De acordo com as informações que o problema vai te dar. Ah, ele me deu a DDP e me deu a corrente. Show! Eu vou usar a minha primeira fórmula. Ah, ele só me deu a resistência e me deu a minha corrente. Eu vou usar essa segunda fórmula. Eu tenho resistência e tenho a corrente. Ah, mas ele quer achar a potência, mas só me deu a DDP e a resistência. Então, eu vou usar a terceira fórmula, que eu tenho potência igual a U ao quadrado sobre R. Então, tudo isso é muito importante nós entendermos, para que na hora de um problema nós conseguimos manejar as fórmulas e saber. O que você precisa ter em mente é essas duas primeiras fórmulas. Você precisa gravar essa, se você quiser, sim. Se não, você grava essas duas primeiras fórmulas e você consegue remanejar essas duas de acordo com o problema. E esse é o nosso último slide. As nossas referências bibliográficas estão aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, que possa ter acrescentado para vocês um pouco do conhecimento sobre essa matéria e ter ajudado a tirar algumas dúvidas. Se precisarem de alguma ajuda, tanto pelo WhatsApp quanto pelo meu e-mail, podem me chamar, estou disposta a ajudá-los. E também aconselho a vocês a assistir a próxima aula, que é a aula 7, que vão ser exercícios voltados para essa matéria. Cada tópico da matéria vai ter um exercício. E então eu acho muito interessante, muito válido que vocês assistam essas aulas, para que possa ajudar vocês a compreender melhor os exercícios de acordo com cada fórmula e como vocês podem remanejar essas fórmulas. E desde já, muito obrigada pela atenção de todos.